Vânia, nos últimos vídeos a gente falou sobre comida. E falamos sobre a comida como troca de conhecimentos, comida na globalização, comida como uma forma dos seres humanos se socializarem. Mas hoje eu queria falar com você sobre a questão do bem-estar alimentar, que basicamente é definido como uma relação psicológica, física, emocional e social positiva do ser humano com o alimento. Como que é essa questão do ponto de vista e do estudo sociológico? Bom, num mundo ideal, os seres humanos teriam acesso a produtos, a alimentos que fizessem bem a eles física, emocional e psicologicamente. Porque nós sabemos que a gente se sente bem a partir da cozinha. O que isso quer dizer? Você pode malhar horas, você pode correr quilômetros, você pode fazer isso tudo, tomar suplementos, mas o que vai fazer a gente se sentir bem, o que vai deixar a gente em forma é o que a gente consome, são os alimentos, né? Porque a gente correr na esteira, sei lá, vai gastar 300 calorias, 400 calorias, mas aí a gente pode fazer uma refeição e consumir 1.000 calorias, né? Por exemplo, um hambúrguer, cheeseburger com batata frita, isso aí vai para mais de 1.000 calorias. E a maioria dessas calorias são vazias, ou seja, elas não vão acrescentar nada de bom ao, ao nosso organismo. Vai saciar a fome? Vai, temporariamente, mas muitas daquelas calorias vão virar gordura, né? Vão virar açúcar, gordura e vão, se isso continuar, vão entupir as veias e aí a pessoa fica mais suscetível a todo tipo de doença, cardiovascular, principalmente. E é isso que a gente vê hoje em dia no mundo, que aumentou a incidência de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque mais pessoas estão consumindo alimentos que não fazem bem a elas. Mas por que elas estão consumindo esses alimentos? Porque simplesmente por gosto? Não, né? Tem toda a questão de como nós vamos ter acesso a esses alimentos que nos fazem bem. Havia uma época, eu, por exemplo, até os 8 anos de idade, nós moramos na casa do vovô, que tinha um quintal enorme e a mamãe criava pato e galinha. As pessoas, eu falo isso hoje em dia, as pessoas, você morava no campo? Não. Nos Estados Unidos, você morava no campo? Não, morava na cidade do Rio de Janeiro, mas isso era muito comum, principalmente no subúrbio, né? As pessoas tinham árvores frutíferas, criavam galinha, pato. Então, é, nós tínhamos acesso a alimentos que hoje em dia são chamados orgânicos, sem agrotóxicos, e baratos, né? Hoje em dia, menos pessoas moram em condições de ter árvores né, ter a sua própria horta e criar galinha, a sua própria galinha. Então, vai se alimentar do que está disponível nos supermercados. E a gente sabe que ah, quanto mais saudável a comida, os alimentos, quanto mais saudáveis, mais caros eles são. Então, há um alimento sem agrotóxico, né, que não seja transgênico, a galinha criada como era antigamente, livre, ciscando, vai ser muito mais cara do que a, a, a soja transgênica, a galinha criada confinada, elas se bicando, e a mesma coisa com carne de porco, etc. Então, a gente acaba vendo que o acesso à alimentação é influenciado por classe, pelo status social. Status social vai entrar classe social. Então, as pessoas mais abastadas vão ter acesso a uma alimentação melhor. As pessoas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não brancas, por questões históricas, também, de uma forma geral, vão ter menos acesso a
alimentação que realmente promove o bem-estar. Então, eu me lembro, por exemplo, de um estudo que foi feito na cidade de Detroit, que hoje em dia a cidade de Detroit é predominantemente negra, mas até os anos 50, 60, ela era predominantemente branca. E os supermercados da região serviam aquela população, né? Os supermercados servem a população que vive numa certa região, num certo bairro. À medida que, com os conflitos sociais e raciais, que houve, e também com a integração racial, e que houve uma fuga dos brancos, white flight, para fora de Detroit, Detroit foi ficando cada vez mais negra. E com a queda não sei se queda é o termo certo, mas com a diminuição da indústria automobilística em Detroit, por causa da exportação de carros japoneses nos anos 80, os empregos Detroit é Motor Town, é uma cidade cheia de indústrias automobilísticas. Os empregos desapareceram. Então, Detroit ficou uma cidade economicamente deprimida. E aí, os supermercados da região também mudaram a oferta de alimentos, de modo que, para os moradores atuais de Detroit conseguirem terem acesso a uma alimentação de maior qualidade e de um preço acessível, eles têm que sair de onde moram e ir para outro lugar. Mas aí isso requer gastar gasolina, ter carro, porque nem todo lugar tem ônibus, então fica muito caro. E, além disso, tem o fato de que os supermercados pegam as mercadorias que estão prestes a vencer, ou até já venceram, e tiram dos bairros mais abastados e levam para esses bairros menos favorecidos economicamente. De modo que as pessoas, o que tem para vender no supermercado é um pão que está prestes a mofar, é uma alface toda molenga, murcha. Então, é isso que tem lá. É aquela comida enlatada que quando você abre faz aquele barulhinho, você já viu que ali tem botulismo, e é isso, ou então ir a essas vendinhas, né, esses lugares menores que vão ter menos ofertas, vão ser mais caras, porque tem menos concorrência, e também não vão ter produtos frescos, né? Então, isso influencia muito o bem-estar alimentar, porque as pessoas não têm acesso àquilo que as faz bem. E isso leva a um aumento de doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão, mas também, né, a probabilidade de infarto e AVC, porque as artérias, o sangue não está fluindo livremente. Então, isso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente sabe, né, que qual é a comida do brasileiro? Arroz com feijão. E mas cadê a carne? Nem carne sempre foi uma coisa assim, mais ou menos de luxo, né? Não era um alimento que qualquer pessoa pudesse ter. Mas o arroz e feijão fornece ferro, fornece carboidrato, fornece uma série de vitaminas. Mas a gente vê que, ultimamente, né, eu não sei de estudos no Brasil, mas sei de ir ao supermercado, né, eu faço parte do ano no Brasil, e faço compras, e a gente vê o quanto esses alimentos básicos do brasileiro aumentaram, né? Feijão carésimo, arroz carésimo, aí vai cozinhar, mas aí o gás também está muito caro, olha o gás está caro. Então, as pessoas acabam consumindo alimentos mais baratos, mas que também não fornecem os nutrientes necessários, né? Então, o bem-estar alimentar que elas deveriam receber do que elas comem não está lá, né? Muito pelo contrário.